Se você souber reconstruir cada dia, se você tiver o autoconhecimento, você for verdadeiro, você desenvolver uma relação mútua, respeitar, compreender, aprender a controlar suas emoções, isso com certeza vai ser fortalecedor para a tua relação. E um terceiro pilar, Regiane? O terceiro pilar que nós podemos ver dentro de um relacionamento saudável é a relação mútua. É aquela troca, a reciprocidade. Tudo que vem, vai, né? Então, é uma via de mão dupla. No relacionamento saudável, eu me beneficio e você também se beneficia. Não existe aquele que é o algoz e aquele que é o subordinado. Não. Os dois decidem entre si as coisas melhores para os dois, né? Não é aquela coisa de dizer assim, eu é que mando e você fica calado. Isso é um comportamento tanto de homens quanto de mulheres, então a gente precisa entender que se você quer se sobressair, está faltando a reciprocidade, está faltando uma mutualidade, uma relação mútua, porque os dois não é para viver em pé de guerra, né? Quem ganha e quem perde. Os dois precisam entender que os dois têm que ganhar. Se eu te dou amor, você também me dá amor. Agora, se eu te dou muito amor e tu não me dá nada, né? Tu é indiferente quanto às minhas atitudes para com você, você não se esforça nem um pouco em querer agradar, no sentido de também, né, ser solidário com o outro, buscar o bem-estar do outro, então tem alguma coisa errada. Então, esse equilíbrio ele precisa estar bem juntinho. Se você está aqui e o seu parceiro aqui, né? Então existe uma perda para o outro. Ou se é o contrário também. Então vocês precisam estar em reciprocidade. Porque se você não trabalha em conjunto, a sua relação fica desgastada e uma hora você não aguenta mais. Ou uma hora o outro também não vai aguentar mais. Ele vai embora e você vai dizer, ai, não sei por que minha relação acabou de um dia para o outro. Por quê? Porque você só queria receber e não queria se doar. Então é importante a reciprocidade. Até que ponto a reciprocidade? Sempre lembre-se que tudo tem que ter equilíbrio. Se você faz coisa, por exemplo, até se você bebe muita água, isso vai te fazer mal. Sim, Né? verdade. A gente precisa ter a dose certa para tudo. Quem vai ditar qual é a dose certa? Autoconhecimento. Né? Então, os dois tendo autoconhecimento, vocês sabem qual é a dosagem certa do dar e receber. Né? Então, essa reciprocidade é muito importante. Um outro pilar é aprender a controlar as suas emoções. Isso está envolvido a inteligência emocional. Então, o que é controlar as emoções? Emoções todos nós vamos ter em todas as etapas da vida, ela nos acompanha em onde a gente vai. Emoção sempre nos acompanha. É natural do ser humano, é perfeitamente compreensível, mas o problema é o excedente dessa emoção. É aquilo que você deixa chegar no limite e tem atitudes que depois você vai se arrepender. Principalmente a raiva. A raiva num relacionamento, quando ela explode, você magoa, você fere, você destrói. Então, aprenda a controlar as emoções. Se vocês estão ali, um fala alto, o outro quer falar mais alto ainda, isso vai dar em briga, né? A discussão não vai se acalmar. Então, as emoções, se você vê que o outro está alterado, se retire. Diz, depois a gente conversa. Não, agora não é o momento da gente conversar, porque você vai se alterar. Se o outro está com raiva, respira fundo, ok. Entenda que aquela emoção é por conta dele e não por conta de você. Às vezes a gente se culpa também pelo que o outro fez, mas cada um é responsável pelas suas atitudes. E controlar a emoção é desenvolvimento,
de habilidade. É você trabalhar a inteligência emocional. Nós não somos preparados para controlar nossas emoções, para entender nossas emoções e nem para expressar adequadamente nossas emoções. Sim. Então, por isso nós temos tanta dificuldade quando vamos expressar as emoções, porque nós não sabemos manejar, não sabemos o que fazer. Sim. Não aprendemos, né? Não aprendemos. Infelizmente. O que a gente aprende muito é engole o choro. Isso é frescura. Para com isso. E isso não é o controle adequado das emoções. Sim. Controlar as emoções é você perceber o que elas fizeram com você, é você identificar que emoção que fez o seu corpo alterar, porque as emoções sempre causam alterações no nosso organismo, e agir adequadamente ou manejar essa emoção. Então, perceber, identificar e manejar é o conjunto perfeito para que você aprenda a lidar com essas emoções. Isso também a gente trabalha na terapia. Se você quiser aprender a manejar suas emoções, né, principalmente às vezes as pessoas são muito ciumentas, né, não sabe controlar o ciúme, não sabe controlar a sua raiva, procure ajuda, que isso pode ser trabalhado com certeza. Então, aprender a lidar aprender a lidar e controlar as emoções é um ponto super importante para um bom relacionamento. É verdade. Não só um relacionamento amoroso, como um relacionamento para a vida, entre amigos, familiares, colegas de trabalho, no geral, é muito importante. E o quinto pilar? Respeito é o quinto pilar. Respeito em qualquer relação, seja de trabalho, seja uma relação amorosa, seja uma relação de pai e filho, irmão com irmão, qualquer relação precisa haver respeito. O respeito é você compreender o outro, você respeitar o limite dele. Se tem uma coisa que, eu sei que isso vai magoar, é melhor dar uma freada. E às vezes no calor da emoção, às vezes expressões que a gente fala e coisas que magoam, mas sempre o casal precisa respeitar um ao outro. Quando chega na gritaria, nos xingamentos, é porque acabou o respeito. E se acabou, com certeza isso é um mau sinal, que o seu relacionamento está desmoronando. Então, respeito é fundamental para você manter qualquer relação na sua vida. Então, respeitar o outro, o momento do outro, os sentimentos do outro, a emoção do outro, porque nós precisamos entender que nós somos diferentes, né? E todos nós construímos a nossa personalidade ao longo da vida de uma forma, né? A minha criação é diferente da sua. Sim. Então, o que eu acho para mim, às vezes pode ser ruim para mim, que eu tenho isso como uma coisa que é errado, para você pode não ser. Verdade. Né? Então, a gente precisa entender por que o outro age daquela forma, qual é o limite dele. Para mim, por exemplo, eu sempre brinco, né? Eu amo um certo bicho de estimação, né, que eu queria ter. Não é bem de estimação, é um bicho selvagem. Né? Eu acho muito bonito cobras, né? Eu acho lindo. E eu queria ter uma cobra de estimação. Não, obrigada. Minha gerente tem, eu não gosto, não suporto. Ela me convida na casa dela, eu não vou. Olha aí. Você vê como é? Então, eu queria ter muito uma cobra de estimação, porque eu acho bonito, né? Como ela se desenvolve, enfim. Mas meu esposo não gosta. Então, eu vou respeitar o lado dele. Não adianta eu colocar um aquário com uma cobra aqui se ele não gosta desse tipo de coisa exótica. Sim, é bem exótica. Eu respeito, mas eu também não gosto. Isso. Então, a gente não briga por isso. Agora, eu querer impor que o outro goste daquilo que eu gosto, querer impor um estilo de vida que o outro não está habituado a ter,
um pensamento que eu tenho mais liberal, que o outro não tem, ele é mais retraído, ele é mais travado, vamos dizer assim, né? A palavra travado. Então, eu querer impor isso no outro é falta de respeito. Eu querer que ele sinta como eu sinto. Às vezes, os homens têm bastante dificuldade de entender o nosso período dos hormônios, né? Sim. Da TPM, essas coisas. Sim. Ah, mas isso é frescura. Não é. A gente precisa entender que o outro tem o seu momento, a constituição do outro é diferente da minha, sim, e tudo isso deve ser respeitado. Pontos, sim, de vistas, né, opiniões. Ah, eu não gosto disso. Ah, mas você tem que gostar. Errado, né? Você não tem que gostar, porque você precisa respeitar o que o outro pensa, o que o outro sente e a opinião do outro. Então, isso é fundamental, o respeito dentro de um relacionamento, a compreensão. Isso faz milagres em um relacionamento quando você, sim, compreende e respeita o lado do outro. Verdade. Eu acho que autoconhecimento e amadurecimento também, né, Regiane? Porque quando você se conhece, quando você respeita o outro, também um grande amadurecimento, porque não é fácil. Exato. Então, isso é fundamental. E o outro pilar, o sexto pilar, é a comunicação. Comunicar é fundamental. E tem uma máxima que diz assim: as pessoas não falam aquilo que elas querem, por isso elas pensam que o outro vai adivinhar. Aí, pensar que o outro vai adivinhar o que está dentro de você não é possível, né? Tente conversar, o diálogo sempre é o melhor caminho. Casais que não se comunicam, o relacionamento esfria. Comunicação é expressar aquilo que você está sentindo, é expressar as suas opiniões, é falar claramente o que você gosta, o que você não gosta dentro do relacionamento. As pessoas falam muito nas DRs, né? Isso é importante, discutir a relação, não discutir de brigar, mas você conversar sobre a sua relação. Olha, isso aqui não tá legal, porque naturalmente o ser humano ele é acomodado. Sim. Então chega uma hora em que o teu parceiro ou a tua parceira tá achando que tá tudo bem. E aí você tá desgostoso da vida, porque tá frio o relacionamento, tá aquela coisa assim, não vai para nenhum canto. E aí você fica lá insatisfeito e aí rola o que acontece muito no mundo dos famosos, né? As traições, os conflitos, as separações. Por quê? Porque falta comunicação. Sim. Falta expressar aquilo que você sente, falta conversar sobre a relação, conversar sobre o que está dando certo, sobre o que não está dando. Isso não é cobrança, é uma conversa de ajuste. E isso precisa ser feito. Eu tenho 11 anos de casado, mas a gente sempre está conversando sobre a nossa relação. E não tem assim uma data para dizer assim, ah, você tem que depois de 2 anos conversar. Não, é continuidade, é sempre, é você expressar aquilo que você está sentindo. Se, não, 2 em 2 meses a gente precisa conversar. Não estabeleça datas, não estabeleça limites. O que dá certo para uma pessoa pode não dar certo para você. Então, se ajuste de acordo com o seu parceiro, com sua parceira, e tente conseguir construir uma boa comunicação, que é uma base muito sólida para uma relação em qualquer instância, quer seja amorosa, quer seja de pai e filho, quer seja familiar no geral, quer seja uma relação de trabalho. A comunicação é um pilar que não podemos deixar de trabalhar continuamente. E tem o último pilar, que é a resiliência. Seja aberto para reconstruir quando houver as baixas, os erros, as diferenças, os pontos conflitantes no seu relacionamento. Ter resiliência, ser aberto à reconstrução, vai te garantir uma relação muito mais prazerosa. Às vezes a gente pensa que o outro tem que ser perfeito e que ele não pode errar. Eu posso, o outro não. E o relacionamento ele não é assim linear. A gente tem que lembrar que existem pessoas diferentes tentando conviver.
E quando tem essa convivência, você precisa, às vezes, perdoar. E perdoar não é concordar que o outro fez certo, que o outro está correto naquela atitude que ele teve. Perdoar é um ato de amor para com você mesmo, porque você não vai carregar um peso que não te pertence, o peso da mágoa. Então, saber reconstruir, ter resiliência para que você possa ultrapassar as barreiras, né, que existem no relacionamento. Às vezes são barreiras de personalidades, que a gente tem que conviver com a personalidade do outro, mas sempre com a comunicação, envolvendo aquele ajuste. Olha, eu não gostei da sua atitude. Olha, dá para agir de uma outra forma quando estiver nessa situação. Então, essa conversa, esse ajuste, né? Isso faz a reconstrução a cada dia. Isso trabalha as diferenças, isso trabalha as baixas no relacionamento, isso trabalha também na questão dos nossos erros, né? Dar perdão e receber perdão é muito importante. Se você souber reconstruir cada dia, se você tiver o autoconhecimento, você for verdadeiro, você desenvolver uma relação mútua, respeitar, compreender, aprender a controlar suas emoções, isso com certeza vai ser fortalecedor para a tua relação. Mas não pense que tudo é flor, tudo é lindo, né? Porque vai ter os baixos, vai ter os altos momentos no seu relacionamento, mas se você realmente ama, se você realmente tem uma relação boa com a outra pessoa, não é uma relação tóxica, né? Você reconheceu que é uma relação de mutualidade, com certeza você vai ter muito mais alegrias e seu relacionamento vai ficar muito mais gostoso ao longo dos anos. Então, preze por uma relação saudável, atente por esses 7 pilares e tem muito mais, né? Mas eu queria trazer esses 7 que são fundamentais para uma relação saudável. Então, esses foram os 7 pilares para um relacionamento saudável com a doutora Regiane. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Mais uma vez, muito obrigada, Regiane, pela sua entrevista, pela sua presença. E até um próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.